Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a situação na Síria, hoje, dia 29 de novembro de 2024, 8 horas da noite aqui em Kiev, 9 da noite em Alepo, lá na Síria, 3 horas da tarde no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E parece que os rebeldes chegaram em Alepo, no centro de Alepo já, tá? A principal cidade síria, capital da Síria, está oficialmente já caindo para os rebeldes aqui na região. Repara que eles já tomaram toda a região até chegar em Alepo, já estão dentro de Alepo e já temos imagens deles aqui no centro da cidade, inclusive a gente vai dar uma olhada aqui. Então Alepo caiu. O Bashar al-Assad fugiu para a Rússia, está tentando ajuda do Putin lá em alguma coisa, mas acho pouco provável que consiga qualquer coisa lá na Rússia, né? Dá para ver aqui que o movimento está se espalhando, várias outras cidades estão caindo, e não tenha dúvida, se Alepo cair completamente aqui, a grande questão é quem é que vai tomar conta, se vai ser os verdinhos ou se vai ser os amarelinhos. Inclusive, vamos ver, porque existem várias facções dentro de cada uma dessas facções aqui, né? Os amarelos, vocês sabem, são os curdos, os verdes, vocês sabem, são os rebeldes sírios apoiados pela Turquia. Mas a gente vai ver que tem várias subdivisões dessas forças aqui, isso é que é uma grande preocupação. Como é que vai ficar isso depois da queda do Bashar al-Assad, que tudo indica está perdendo o controle, tá? A impressão que dá é que realmente o Bashar al-Assad não tem condições de manter mais o controle na Síria neste momento. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bolsonaro, Ucrânia, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não fiz hoje o vídeo sobre Israel, porque embora tenha havido algumas notícias aqui, algumas novidades, muitas ações israelenses aqui na faixa de Gaza e coisa e tal, na Cisjordânia teve um ataque terrorista, bom, enfim, algumas coisas, mas não teve nada muito significativo em termos de mudança geopolítica na região, né? Enquanto tiver o cessar-fogo, é possível que eu faça os vídeos de Israel agora apenas ocasionalmente, uma vez que não vai ter muita mudança, não vai ter muita notícia. A gente faz uma vez por semana, talvez, alguma coisa assim, para manter a informação adequada lá com relação a Israel, né? O curioso é que eu estou indo para lá agora, né? Vocês sabem, amanhã eu estou saindo aqui da Ucrânia, chego no dia 2 lá em Israel, demora um pouquinho porque eu tenho que pegar o trem daqui de Kiev até Varsóvia, depois de Varsóvia eu pego o avião para Tel Aviv, enfim, é um processo complicado aí, né? Como o cessar-fogo parece que colou, parece que realmente a coisa está mais quieta por lá, eu vou espaçar um pouco mais os vídeos de Israel, né? Mas aqui na Síria a coisa está caminhando também com muita velocidade aqui, ó. Ontem, vocês lembram, as facções rebeldes da Síria avançaram bastante em direção a Alepo. Alepo entrou em pânico completo, muita gente fugindo, por quê? Muita gente que está em Alepo é pró-Assad, né? Pró o Bashar al-Assad, a favor do regime do ditador sírio, e essas pessoas certamente vão ser perseguidas pelos rebeldes agora. As forças de segurança da Síria não estão conseguindo segurar os rebeldes e também as tropas russas estão fugindo de lá, porque os russos tiveram que tirar todo o equipamento que estava na Síria, a Rússia está desesperada por equipamento, está perdendo muita coisa lá na Ucrânia, de forma que não tem como ajudar o Bashar al-Assad como chegou a fazer em algum momento, né? Então a gente tem várias imagens aqui, ó, que outros rebeldes da Exército Nacional Sírio também estão se mobilizando e os curdos também estão se mobilizando. Os curdos do SDF vão ficar sozinhos lutando contra o SNA, né? Eu vou falar para vocês, eu vou dar uma explicação por alto dessas facções todas, porque o que acontece aqui nessa guerra da Síria, né? Como a gente já falou, são vários grupos que estão lutando aqui, e mesmo entre essas bolinhas aqui, por exemplo, se você pegar os rebeldes aqui, ó, tem o FSA, tem o Ahrar al-Sharom, e tem outros grupos moderados aqui, aí nos curdos, né, que é o amarelo, tem o IPG, o SDF, o YPJ, o PKK, ou seja, tem um monte de subfacções dentro dessa história aqui. É realmente uma situação bastante complicada aqui, a gente vai tentar explicar um pouco isso daqui. Aqui, ó, as forças pró-Turquia, mas o importante é isso. Se cair o Bashar al-Assad, via de regra, vai ter o verdinho, que é pró-Turquia, e o amarelinho, que é contra a Turquia, que é pró o Kurdistão, né? Então isso não vai acabar a brincadeira não, né? Quem está avançando aqui são as forças pró-Turquia.
O Omar Abu Layla, esse cara ele tem reportado muito sobre a guerra de Israel, inclusive, e ele é da região, né? Ele é aqui de Deir el-Ezor, essa região aqui no Rio Eufrates, né? Então, nessa região aqui da Síria. E então ele entende um pouco disso daqui e ele está explicando aqui como é que é o negócio. É essencial para muitos entender o início da Revolução Síria, de maneira a entender o que está acontecendo agora. E também entender os sacrifícios feitos pelo povo sírio, que excedem o que muitos imaginam, né? Todo mundo deve entender que as pessoas da Síria estão dispostas a aceitar qualquer coisa que tire o Bashar al-Assad do poder. O grande mal é o Bashar al-Assad. Então qualquer um que conseguir tirar o Bashar al-Assad para o povo sírio, tá bom. Mas tem um monte... Esse pessoal não é totalmente inocente, não, tá? Não tem ninguém ali totalmente inocente na Síria, não, né? Quando o povo sírio se levantou contra o Bashar al-Assad lá no início de 2011, não haviam organizações militares, facções militares organizadas, né? A maior parte dos grupos nas províncias dos sírios consistiam apenas de pessoas locais armadas com armas pessoais, né? Que estavam indo nos protestos justamente porque o Bashar al-Assad estava reprimindo os protestos com armas muito fortes. Então as pessoas tinham que ir armadas para protestar, né? Só que aí começou a haver esse movimento, né? Isso foi particularmente evidente nos protestos que aconteceram em várias províncias, particularmente em Deir ez-Zor, que é onde ele mora lá, e a comunidade internacional continuou hesitante, né, não querendo ajudar, tentando derrubar o Bashar al-Assad, nem nada. Eles tinham medo que repetisse os cenários do Egito, da Líbia, do Iêmen, coisa e tal. Então o pessoal acabou não ajudando, né? E no final das contas isso acabou gerando o problema que veio a seguir, que foi que esse pessoal começou a se organizar. Outra ajuda que o Bashar al-Assad teve também foi do próprio Hezbollah. Isso também explica porque esse movimento está acontecendo agora. O Hezbollah também está enfraquecido por ali, né? Aí ele fala aqui, ó, o Free Syrian Army, que foi a primeira facção de oposição que surgiu, ela emergiu então como um grande grupo, né, de pessoas a favor da Síria contra o Bashar al-Assad e chegou a tomar 70% do território sírio e expulsar o regime do Assad, né? Simultaneamente, as fronteiras permitiram que grupos islamistas de várias regiões entrassem na Síria. Isso é que foi o problema, né? Como o pessoal meio que perdeu o controle nessa confusão toda, entrou o Estado Islâmico, entrou o Hezbollah, entrou um monte de coisa ruim ali, né? Aqui, ó, o Hayat Tahrir al-Sham e, enfim, outros grupos da Irmandade Islâmica, né? A administração Obama parou de mandar todo armamento para as facções rebeldes, para o Free Syrian Army, porque temia que essas armas iam acabar na mão dos jihadistas, né, do Estado Islâmico, desses grupos terroristas que infiltraram na Síria. Então eles acabaram parando de ajudar os rebeldes da Síria naquela época. E aí, ou seja, com o tempo, o HTS, que é o Hayat Tahrir al-Sham, se tornou a facção mais forte no norte da Síria, particularmente depois que o ISIS foi derrotado militarmente. Então os Estados Unidos... Aqui, ó, se você olhar nesse mapa aqui, ó, essas regiões em escuro aqui, ó, é onde o ISIS controla hoje. Hoje é muito pouco, é só pedaço de deserto que não tem nada aqui. Mas o ISIS chegou a controlar uma parte grande da Síria, né? Os Estados Unidos operou aqui, derrotou o ISIS nessa região, então ele parou por ali, né? O HTS, então, que é essa outra facção que já tem ligação com terroristas, fortificou a presença lá em Idlib. Idlib é essa cidade bem aqui, ó, que está na origem desse movimento. Esse movimento todo aqui nessa direção partiu de Idlib, tá? E também a Turquia a Turquia, por sua vez, passou a reestruturar várias partes do Free Syrian Army, né? Várias partes do Free Syrian Army, criando o Syrian National Army, que é o SNA, que é a parte da facção inicial da Síria, que agora é apoiada pela Turquia, né? E cuja principal função é evitar que o Syrian Democratic Forces, que é o SDF, que é o amarelinho, que é esse lado de cá, expanda ali na Síria, né? Porque vocês sabem, os curdos, eles estão aqui na Síria, mas também tem curdos na Turquia, também tem curdos no Iraque. O Kurdistão é um país que... os curdos são um povo na região que não tem um território geográfico, né? Não tem uma área, um país, o Kurdistão ali. Então a Turquia, com medo de um Estado curdo aqui na Síria,
começou a ajudar essas facções verdes aqui para contrapor as amarelas do lado de cá. Por 13 anos, o povo da Síria estava preso nessas facções, ou seja, uma hora uma invade, domina pela força, outra hora outra invade, domina pela força. O que ele está dizendo aqui que no final das contas, o vermelho é o grande mal, que é o Bashar al-Assad e os russos e o Hezbollah. Ninguém quer esse pessoal. Mas mesmo entre essas outras facções que tem aqui, também não tem gente bonzinha não, tá todo mundo oprimindo todo mundo aqui nessa história no final das contas, né? Recentemente, a Turquia conseguiu unir várias facções, inclusive do SNA e também do HTS, para lançar uma operação de larga escala contra as forças do Assad. E é o que a gente está vendo agora, né? E a grande questão é, o resto está embarcando nisso também. Agora que o Haddad está enfraquecendo, a gente tem outras coisas aqui. Ó. Isso daqui ó, é o Karim Rifai está falando aqui. Ó, esse daqui é o incidente que começou toda a coisa. 3 dias atrás, as forças do Assad bombardearam uma escola na cidade de Idlib. Várias crianças foram mortas, né? E hoje a oposição síria está se preparando para tomar a cidade inteira de Alepo, né? Então, ou seja, Idlib é essa cidade aqui, ó, uma cidade que estava já controlada pelas forças do SNA, que é a oposição favorável à Turquia, e foi bombardeada pelo Bashar al-Assad recentemente e causou essa tragédia. Daí eles começaram a avançar para cá. Só que, como eu falei para vocês, né, o fato deles terem esse sucesso todo é explicado por outros aspectos, pelo aspecto de que a Rússia está enfraquecida ali na Síria, o Hezbollah está enfraquecido também na Síria, ou seja, os ajudantes, o pessoal que costumava ajudar o Bashar al-Assad não está mais lá, né, não tem mais como ajudar ele, né. E a ofensiva síria está aumentando também, pegando ali ao sudoeste de Alepo, né, Saraqib e outras cidades. Saraqib é essa cidade aqui, ó. Essa cidade aqui também, que é uma cidade relativamente grande aqui, próxima de Idlib, e já foi tomada por aqui. Repara que aqui também, ó, um monte de outras, cada bandeirinha dessa aqui, ó, é uma cidade que foi tomada pelos rebeldes aqui, pelas forças do HTS, né? HTS e SNA, que são as forças pró-Turquia que estão nessa região aqui, né? Eles estão conseguindo também capturar equipamento do pessoal do Bashar al-Assad, que pegaram um tanque aqui, ó, um monte de tanques, olha só a imagem do tanque, que é possível que seja das forças russas, esse tanque que eles pegaram aqui. Toda a região a oeste de Alepo já foi capturada pela oposição síria, mais de 50 vilarejos e 15 pontos militares foram tomados em 48 horas, ou seja, estão avançando muito rápido. E aqui ó, a gente já tem as imagens aqui deles já no centro de Alepo, que já estão hasteando bandeira em praças dentro de Alepo. Lembrando que Alepo é a capital da Síria, tá? É a maior cidade da Síria, a capital da Síria, onde fica o Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad já fugiu, a gente vai falar sobre isso, mas está aqui já os rebeldes hasteando a bandeira ali dentro de Alepo, nessa praça aqui, uma praça central ali em Alepo, né? Aqui, ó, chegaram na rotunda Salah ad-Din. Salah ad-Din, para quem não está ligando o nome à pessoa, a gente conhece aqui no Brasil como Saladin, que foi o árabe que retomou Jerusalém na época das cruzadas e coisa e tal. Então, ele tem praças e ruas com o nome dele em tudo quanto é lugar ali do mundo árabe, né, evidentemente. E aqui, ó, como diz aqui o Luciano Barak Casalunga, os islamistas festejam a entrada na rotunda de Salah ad-Din e o exército sírio perdeu Alepo, ou seja, isso aqui já é no centro de Alepo. Você já está vendo aqui, ó, as forças rebeldes já chegando aqui no centro de Alepo. Não, e o mais importante, a velocidade que eles estão avançando aqui, o exército sírio, o exército leal ao Bashar al-Assad, não consegue conter as forças do exército nacional sírio, né? Aqui, a cada minuto surgem novas coisas tomadas pelos sírios, aqui pelo SNA, né? Pelo Exército Nacional Sírio, né? Que são as forças rebeldes, e o exército do Bashar al-Assad tendo que fugir daqui, não conseguindo controlar a situação. Como está avançando muito rápido, tudo leva a crer que acabou, né? Alepo já é dos rebeldes aqui, já está tomada aqui, né? Aqui, ó, os combatentes do HTS, que é outra facção também pró-Turquia aqui, já estão no coração de Alepo e já avançam rápido pela cidade, levantando preocupações sobre uma tomada de poder rebelde em grande escala no norte da Síria, ou seja, pode acabar tomando toda aquela região ali. A gente imagina que isso vai acontecer rapidamente. O pessoal rasgando aqui o cartaz do Bashar al-Assad ali em algum lugar. Aqui ainda estava a 1 quilômetro da cidade de Alepo, agora já tomaram a cidade de Alepo já.
os presos políticos lá da ditadura do Assad estão sendo soltos aqui, estão os rebeldes fazendo desencarceramento em massa, aqui, soltando os rebeldes, os presos políticos do Assad aí, que estavam presos ali. O pessoal todo gritando Allahu Akbar. Eu quero lembrar vocês que Allahu Akbar, embora aqui no Ocidente muita gente tome isso como uma coisa terrorista e coisa e tal, na verdade quer dizer só que Deus é grande, o Alá é grande, coisa e tal, né? Não é necessariamente um canto terrorista, esse tipo de coisa, né? Mas, de novo, lembra que essas facções todas não quer dizer que esse pessoal seja todo bonzinho também não, tá? Mas é um desenvolvimento, né? Realmente o prisioneiro político tem que ser liberto mesmo. Isso aqui o pessoal comemorando a queda de Alepo, né? O pessoal já está comemorando aqui. Imagina a comemoração que vai ter na Síria no dia que cair, de fato, o governo do Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad não caiu ainda, ele está fugindo lá na Rússia, mas o governo dele ainda existe ainda. Vamos ver quanto tempo vai durar, mas o pessoal já está comemorando por lá. Olha que bacana. Uma vez que caiu todo Alepo, o Bashar al-Assad ficou apavorado, né? O pessoal está em pavor aqui. Ele fez uma visita surpresa para Moscou. O que ele está fazendo lá? Ele está fugindo, evidentemente. Ele não tem... Ele, teoricamente, foi lá para pedir ajuda, pedir para o Putin mandar armas, mandar tropas e coisa e tal. Mas a gente sabe que a situação do jeito que está, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa, né? O pessoal está perguntando aqui, ó, por que o Putin está abandonando o Assad, né? E a gente sabe a resposta disso. O Putin está abandonando o Assad por conta de que o Putin não tem condição mesmo de fazer nada. O Putin está se perdendo na guerra da Ucrânia, perdendo homens, perdendo equipamento, perdendo a coisa toda. Não tem como ele ajudar o Assad agora. O Assad que se vire, e isso significa muito provavelmente que o Assad vai ficar sem a Síria no final das contas. Ele está lá na Rússia e vai ficar por lá, né? Aqui, ó. Infelizmente, o regime ainda tem armas, né? O regime do Bashar al-Assad tem feito vários bombardeios aqui, reproduzindo o terror que foi feito nessa guerra com os russos, né? Bombardeando cidades, bombardeando civis inocentes, mas um monte de gente machucada com isso. Eu não posso mostrar os vídeos completos aqui, porque o YouTube não gosta muito do vídeo de gente machucada. Os russos na cidade aqui foram a loucura, porque, repara, as tropas russas que estão na Síria estão com problemas, meu amigo. Se eles não conseguirem segurar esse troço aí, eles vão ficar com problema também, porque, né, ninguém gosta dos russos lá na Síria, né? E daí eles estão bombardeando cidades, civis inocentes. Eu não posso mostrar isso aqui no YouTube. Ou seja, os russos estão ficando malucos lá na Síria também com esse negócio e respondendo com muita crueldade, como fazem em todo lugar, como fizeram na Síria, como estão fazendo aqui na Ucrânia, como fizeram na Geórgia, como fizeram na Chechênia. É a mesma política, né? E a Turquia também está com seus problemas. A Turquia tem bombardeado também as forças curdas na Síria. Então aqui, ó, o SNA e o HTS estão fazendo esse avanço ali na direção de Alepo, né? Só que a SDF, que são as forças curdas, também está mobilizando. Ou seja, a situação na Síria hoje é de completo caos. Não só os rebeldes estão avançando contra as tropas do Bashar al-Assad, mas não vai parar por aí, tá? Porque esses rebeldes vão ter coisas a se acertar depois, porque tem a facção anti-Turquia e pró-Turquia nessa história também, né? Agora, o regime do Bashar al-Assad é o pior de todo mundo. Todo mundo concorda que o Bashar al-Assad tem que cair. Então eu espero que os rebeldes primeiro derrubem o Bashar al-Assad antes de resolver as diferenças entre si, né? E, bom, o War Translated, né, que é o Dmitry, que também cobre muito a guerra da Ucrânia, está falando aqui que os canais russos cobrindo a situação na Síria estão totalmente sem saber o que fazer, né? Aqui, ó, o crescimento da crise das tropas do governo, né? Ou seja, estão culpando o Bashar al-Assad pelo que está acontecendo, sendo que a verdade é que o problema é a Rússia, né, que não está dando a ajuda que o Bashar al-Assad precisa. Se não fosse a Rússia, o Bashar al-Assad já teria caído há muito tempo ali na Síria, né? Bom, saiu essa notícia aqui, ó, que dezenas de dispositivos de comunicação wireless das tropas do Bashar al-Assad explodiram ali na região, né? A gente não sabe se Israel está por trás disso também. Existe essa possibilidade de Israel estar por trás dessa história também, né? Repara como é que as coisas são todas muito encaixadinhas, né? Foi justamente no momento que o Hezbollah foi totalmente destruído, que a Rússia está toda encrencada lá na Ucrânia. Agora, Israel assinou um acordo de paz com o Hezbollah no sul do Líbano. Aí agora começa as tropas do Bashar al-Assad a perderem território com muita força desse jeito, né? É muito triste isso daí, porque a gente sabe que muitos civis vão sofrer nessa história.
mas que seja para tirar o Bashar al-Assad de uma vez por toda, acabar com esse domínio do ditador putinista ali na Síria, né? Esses ditadores todos, Bashar al-Assad, Putin, Lula, Alexandre de Moraes, esse pessoal todo vai ter que um dia acertar as contas com a história. E pode ter certeza que vão acertar. Espero que não seja com violência, espero que seja dentro do devido processo legal, que chegue a hora, que sejam processados, que tenham direito à ampla defesa, ao contraditório, tudo aquilo que eles estão negando aos brasileiros aqui, eu espero que eles tenham direito a isso quando eles estiverem respondendo pelos crimes que eles estão cometendo, né? O Bashar al-Assad, infelizmente, já passou desse prazo, já não tem possibilidade de uma resposta dentro da normalidade democrática, né? Ainda assim, precisa ser retirado de lá. Espero que os rebeldes sírios tenham essa capacidade. Vamos continuar acompanhando aqui. Sempre que tiver notícias novas, sempre que tiver novidades nessa guerra, a gente vai fazer um vídeo aqui também sobre a Síria. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.